Fala, meus amigos da Autorodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Ai, que coisa linda! Gente, o objetivo desse vídeo, o título ele tá bem claro, né? Mas o objetivo desse vídeo é falar o quanto que a gente é sugestionado, né? A impressões e opiniões que elas não são baseadas em argumentos, né? Principalmente falando em avaliações de carros, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns canais que hoje fazem isso, né? E aí vocês me falam se faz sentido ou não, né? Então eu vou começar já o vídeo, por exemplo, falando de um canal automotivo do YouTube que ele usa de um dos argumentos, né? Alguns argumentos, por exemplo, de ter manta acústica, ter a varetinha no capô, ter os PQPs, né? E aí eu vou pegar um exemplo aqui. Esse carro, por exemplo, ele tem amortecedor de capô, né? Em teoria você fala, nossa, que beleza, né? Tem amortecedor de capô. Mas se a gente for ver, né? 11 anos depois de serviços prestados, o que aconteceu com o amortecedor de capô? Ele estourou, né? Ele não segura mais e não tem a manta acústica. Mas se você for pegar, né, isso eu já até testei com aquele aparelho de medidor de decibel, ele é mais econômico que o meu Corolla, né? Todo mundo fala que Corolla é isso, Corolla aquilo, e eu também acho um puta carro. Mas um carro não tendo manta acústica é mais silencioso que um carro que tem, né? E, por exemplo, esse carro eu imploraria, eu de joelho imploraria para ter uma varetinha, uma maldita varetinha no lugar, né? Por quê? Porque eu não acho essa porcaria desse amortecedor. Não tem, gente, não tem. Quem é dono de Jetta sabe. Lógico, gente, eu vou tirar aqui as exceções de ferro velho, né? De gente que anuncia no Facebook o carro que está desmontando e você não sabe a mínima procedência ali do carro, né? Você não sabe de onde que vem aquela peça, né? Que eu tô falando de peça nova, original, peça que você, ou peça de desmanche que você pode confiar, né? Então, o que é mais importante, né? E aí a gente volta para um exemplo da realidade desse mesmo canal, né? Eu vi um vídeo outro dia, eu tava falando do Sandero, né? Não, que tem varetinha, que tem PQP. Vocês já viram o teste de colisão do Sandero a 64 por hora no Latin Handicap? Joga aí, gente. O risco de você ter numa colisão lateral, o risco de você ter uma lesão corporal na região abdominal não é pequeno, né? Então o que você prefere? Você prefere uma varetinha, né? Um amortecedor bonitinho, um PQP? Ou você prefere segurança, gente? Pera aí, né? As coisas eu acho que estão um pouco distorcidas, né? É o que nem mesmo eles falam da estrada, né? Esse mesmo vídeo falando da estrada, não, que a estrada é a primeira picape que tem LED, né? Nossa, que coisa. Putz, bela porcaria, né, cara? A estrada, ela abriu a porta no teste de colisão lateral, né? É um carro que quase capota na colisão lateral, é um carro que tem uma segurança ridícula, um carro, um projeto de 2021, né? Um projeto recente, né? É ridículo, é ridículo. Então, quem vê essa avaliação e não vê o resto, fala, putz, a estrada, nossa, legal. Pô, o Sandero, legal. Não tô falando que os dois são carros ruins, gente. Não é isso. Mas eu tô falando pra gente saber quais são os melhores critérios que a gente tem que usar, né? Aqui o exemplo da varetinha mesmo. O que eu queria ter? Eu não queria ter um amortecedor, eu queria ter uma varetinha, porque a varetinha não ia me dar problema, né? Porque a varetinha, o que eu faço? Eu tenho que usar um cabo de vassoura enquanto eu não acho, e o cabo de vassoura vai marcando a parte de dentro do capô. Por mais que eu use um paninho, por mais que eu use toda a proteçãozinha, ele vai ficando a marquinha. É feio, né? Então são essas coisas que a gente vai vendo, né? Um outro exemplo é um outro canal de YouTube que tinha revista, né? Que era famoso, né? E que faz, né? Algumas, como é que a gente fala, né? Alguns vlogs, né? Com o carro aí de uma certa marca que fechou fábrica no Brasil já. Não monta mais carro aqui no Brasil. Mas falando que, putz, que o produto é incrível, né? Que tem capacidade off-road, que o carro ele vara até parede. Pô, legal. Mas por que ele também não fala da fama dessa mesma marca, né? Que ela tinha nos anos 90, quando trazia os importados, né? E que não tinha mais peça, né? Por que não fala isso, né? Por que não fala desse outro ponto de vista, né? Mas só fala bem, né? Fala que o carro, que era uma picape, né? Que a picape era X, que a picape era Y, que tinha um motor mais forte da categoria na época, né? Isso acho que não sei se é mais verdade hoje, não sei os números atualizados. Mas o resumo do suco da limonada é: vejam o que vocês estão assistindo, né? Vejam sob o ponto de vista crítico, vão se informar, não peguem um vídeo, um canal, uma coisa como uma opinião única, né? Agora um exemplo de TV.
um canal de TV, que eu não vou falar o nome também, tava falando uma matéria desse cara aqui, né? Falando que quando ele foi relançado em 1993, que era um erro, né? Que os carros já tinham sido muito mais modernizados e que era um retrocesso, que o Fusca era um erro, né? O Fusca não deveria ter existido há muito tempo no nosso mercado. E aí a gente vê, né, por partes. Primeiro, eu também acho que foi um erro você ter um Fusca sido relançado através de uma margem de lei, né? Eu também acho, eu não compraria um Fusca na época de 1990 e poucos. Até porque em 94 chegou o Corsa, depois chegou esse cara, se eu não me engano, em 96, que é o Palio. Mas quem não é de centros urbanos, sabe que esse cara é a última barreira de automóvel de uma pessoa. Ou seja, se a pessoa não consegue manter um carro desse, ela vai comprar o quê? Uma moto. E uma moto não leva 3 pessoas, uma moto não leva bagagem, uma moto ela não consegue pegar uma estrada com mais de 2 pessoas. Então, se a gente for ver, o Fusca é o carro que muita gente andou, muita gente aprendeu a dirigir, foi o carro que moveu o Brasil durante muito tempo. Essa que é a verdade, né? O Fusca surgiu numa época que tinha DKV, tinha Gordini, tinha Willys, mas nenhum carro dentre esses aguentava tanta pancadaria como esse aqui, né? Atoleiro, né? Quando não tinha estrada pavimentada, né? Esse cara aguentava, esse cara saía de atoleiro, porque era tração traseira, né? Tinha motor leve, toda a estrutura leve. Então, calma, né, gente? O que eu queria, o objetivo desse vídeo era falar o quanto que às vezes as avaliações são subjetivas e que às vezes a gente tem que ter um critério próprio, né? O que é um critério próprio? É você assistir, por exemplo, esse carro. Alguns canais falando, não, que é bomba, maré, 5 cilindros. E dá até um ranço, né, gente? Porque quem assume essa opinião tá perdendo um puta de um carro, né? Lógico, é um carro que dá trabalho, dá manutenção, né? Mas é um carro incrível. É um carro que tem 170 cavalos, tem 6 airbags. Carro que tem freio nas 4. Um carro 2012, gente. Mas é um carro que ele tem um nível de equipamento técnico, tirando o central multimídia, padrão dos contemporâneos, né? Ó, Joaninha. Joaninha decidiu embarcar na nossa Variant. Então, e tem coisas que hoje os carros não têm, né? Então tem os nichos aqui no porta-malas para você levar mais bagagem. Você tem outros nichos aqui, já tem Isofix, né? Coisa que os carros não têm. Tem couro de verdade, né? Aquele couro sintético que imita couro e que não é couro de verdade. Então, sei lá, gente. Eu queria ter mais... o objetivo desse vídeo é falar pra gente ter mais parcimônia dos nossos critérios, né? Pra gente não fixar a nossa opinião só com um canal, só com uma pessoa e tomar aquilo como verdade, né? Vejam uma perspectiva mais ampla, beleza? Valeu!